enxurrada de novos investidores no mercado de ações, aí muitos boatos sobre o mercado financeiro eles vêm à tona. E em meio a tantas crenças, a gente conseguir identificar aquelas falácias se torna aí uma tarefa muito árdua. E falácias são basicamente coisas que não são verdade, ditas, sabe aquela coisa que muitas vezes repetida aí de tantas formas diferentes, parece tornar verdade? Então, é sobre isso que eu quero falar hoje. Oi, eu sou a Gabi. Se você é novo aqui no canal, já se inscreve e ativa o sininho das notificações, que isso garante que você vai ficar por dentro de tudo o que eu trago. Hoje eu tô trazendo 3 piores crenças dos investidores iniciantes ou daquelas pessoas que ainda nem são investidoras e estão te impedindo aí de começar a investir. Então eu já quero saber de você, aqui nos comentários, qual que você acha que é o maior mito do mercado financeiro ou que as pessoas acreditam que impedem elas de começar a investir ou talvez até dar um próximo passo, subir, trocar de nível na vida financeira dela. Deixa aqui nos comentários que eu tenho certeza que vai ser muito interessante a gente poder ver a opinião de todo mundo. E pra gente começar a acabar com esses mitos, aqui ninguém melhor para derrubar alguns deles do que Peter Lynch, que é um investidor aí que dedicou um capítulo do seu livro magnífico, gente, One Up on Wall Street, para abordar esse assunto. Eu vou deixar o link do livro aqui na descrição, caso você tenha interesse. Infelizmente, ele vai estar em inglês, tá? Eu não me recordo de ter encontrado ele em português, mas se tiver em português, vai estar aqui embaixo também. Nascido aí em Newton, nos Estados Unidos, em 44, o Peter Lynch ele foi um dos maiores gestores de fundos de investimentos da história, com uma admirável performance no comando do Fidelity Magellan Fund. O Lynch, gente, ele conseguiu retorno de 29,2% ao ano. Isso durante o período de 1977 a 1990. Isso significa que se você tivesse investido aí uns 10 mil reais em 1977, ao final do ano de 1990, você teria aproximadamente 280 mil reais. Gente, isso é muito dinheiro e é um retorno muito acima do que qualquer investidor, do que qualquer gestor de fundo de investimento no mundo teve. E não é para menos que essa façanha fez dele aí mundialmente conhecido e ele acabou decidindo escrever alguns livros para divulgar uma pequena parcela desse seu vasto conhecimento. Ele teve 3 livros escritos, que é One Up on Wall Street, em 89, Beating the Street, em 93, e Learn to Earn, em 95. E mais especificamente, no 18º capítulo do seu primeiro livro, traz algumas crenças que os investidores iniciantes, eles costumam defender e que, gente, não se mostram de nenhuma forma verdadeiras. Eu vou citar aqui esses seguintes boatos que eu julgo relevante e que acabam destruindo muitas vezes riquezas, deixam as pessoas de fora do mercado e também muitas vezes perder oportunidades excelentes. E, gente, por mais que esse livro tenha sido escrito em 89, sim, esses mitos, eles perduram até hoje. E vamos descobrir quais são eles agora. O primeiro deles é se uma ação caiu tanto, ela não pode cair mais. E esse aí é um boato clássico. Um bom exemplo levantado por Lynch em seu livro é o caso da Polaroid. E essa aí foi uma empresa gigantesca que ela foi considerada uma blue chip, que são as empresas maiores, mais bem estruturadas, e ela acabou vendo os seus lucros e venda colapsarem, o que levou aí a ação a perder uma boa parte do seu valor. O papel, que chegou a custar 143 dólares aproximadamente, ele acabou despencando aí num ritmo tão acelerado que muitos acionistas, eles afirmaram que não podiam cair mais, não tinha como cair mais, isso quando a ação atingiu a marca de 100 dólares. Entretanto, como sabemos, ou caso você não saiba, vai estar sabendo agora, uma ação, ela não possui o limite de perda do seu valor. Ela pode chegar a 0, né? O maior limite que ela pode chegar é 0. E no caso da Polaroid, os acionistas que divulgavam tal falácia não podiam estar mais errados. Em pouco menos de alguns meses, a ação foi para 80, depois ela foi para 50, e nesse momento eu creio que todos os acionistas acreditavam que ela estava, sim, no fundo do poço. E certamente eles se arrependeram, porque em menos de um ano, gente, a ação que estava valendo a 143,50 centavos, ela perdeu parte significativa do seu valor e passou a ser cortada próxima a 14 dólares.
Esse mito, ele é muito importante para você entender que não é porque uma ação desvalorizou muito que agora a tendência dela vai ser subir. Você precisa olhar os fundamentos dessa empresa e entender se vale ou não vale. Da mesma forma que se uma empresa está crescendo muito, ela pode continuar crescendo muito. Não quer dizer que ela vai cair ou alguma coisa assim. A gente não pode prever a movimentação do mercado simplesmente em olhar o passado e dizer, ah, caiu muito, não vai mais cair, ou subiu muito, não vai mais subir, entendeu? Então, agora a gente vem no segundo mito, que é basicamente isso, e vamos te dar alguns exemplos. O segundo é se ela subiu tudo isso, como ela pode subir mais? E muitas pessoas que olham apenas para as cotações das ações, elas costumam acreditar nesse boato. Porque elas vão ver, nossa, tá subindo muito, então a ação tá cara. Talvez ela esteja, mas isso não quer dizer que ela não tenha potencial, que ela não possa se valorizar muito mais. E tudo isso é uma pena porque eles nunca comprariam as ações da Microsoft ou da Philips Morris ou do Google, ou de várias outras empresas do setor de tecnologia. E claro, citei aqui setor de tecnologia porque é um dos maiores casos que a gente tem aqui hoje, mas vale aqui o da Philips Morris, que é uma empresa de tabaco e foi um dos papéis com a melhor performance da história. Você poderia ter comprado essa ação na década de 1950 por apenas 0,75 cents. Na década seguinte, em 1961, o papel ele era cotado a 2,25. E nesse momento, muitas pessoas diziam que a ação já tinha subido tudo o que podia subir. Pois bem, né? Então, 11 anos depois, a ação era negociada a 7 vezes o preço de 1971 e 23 vezes ao preço da década de 1970. Quem tivesse segurado aí esse papel por algumas décadas veria seus 75 cents crescerem para 124 dólares e 50 cents, o que levaria aí um investimento de aproximadamente $1.000 para 166 mil dólares, sem incluir os 23 mil dólares em dividendos que você teria ganhado ao longo de todo esse tempo. Esses dois mitos são muito importantes para você entender que ações é sim um jogo de longo prazo e as pessoas que melhor sabem jogar esse jogo são aquelas que se olham com um olhar de sócio. Eu gosto de dar um exemplo de se pense como se você fosse uma grande holding de investimentos, uma empresa que está buscando outras empresas para investir e crescer e lucrar com elas. Então busque fundamentos nos seus investimentos e não simplesmente comprar porque alguém está comprando, vender por alguém que está vendendo ou simplesmente acompanhar as cotações. O terceiro mito, e ele pode ser trazido um pouco para hoje em alguns casos, e eu já vou entrar nesse exemplo, é a ação custa apenas R$3. O que eu posso perder com isso? Quantas vezes você ouviu pessoas dizerem isso? Não necessariamente dos R$3, tô dando só um exemplo aqui. E talvez você também tenha dito isso. Eu, particularmente, já passei às vezes em alguns momentos de sobrou um dinheiro, então já vou comprar essa ação aqui baratinha. Às vezes, tá ok você ter uma ação na sua carteira que é um pouquinho mais barata, que você vai comprando aqueles troquinhos, mas não é a melhor coisa do mundo você comprar uma ação simplesmente porque a cotação dela é muito pequena. Algumas pessoas, elas até podem dizer, quando deparadas a uma ação valendo R$1, R$2, R$3 e rapidamente pensar aí que é muito mais seguro do que comprar uma ação que vale R$100. Gente, não importa se a ação vale R$100 ou R$1 e se ela for para zero. Você vai perder tudo nesse exemplo. E não importa quanto custa uma ação, os prejuízos e os lucros, eles vão ser proporcionais ao montante que você tem investido. Porque, vamos lá, dá basicamente no mesmo se você tiver uma ação de R$100 ou 100 ações de R$1. E, gente, o ponto é que uma ação que tem um preço menor do que R$10 é tão arriscada quanto uma ação que custa mais de R$1.000. Não importa o preço que a ação é comprada ou vendida. O risco, ele tá em relação ao investimento, à empresa. Então, por mais que a gente veja algumas empresas que tenham ações cotadas a R$1 e você pode pensar isso como algo não tão arriscado, porque ela pode talvez ter uma maior chance de ir para 1,50 e você tem uma valorização aí de 50%, isso é só uma crença, uma falácia da sua cabeça, porque a empresa, ela vai ter que aí crescer 50%. E ela tem a mesma chance de crescer 50% do que a empresa que tem uma ação valendo a R$100.
tá? Então, entenda isso. Eu vejo muita gente fazer esse tipo de erro com a Oi. Não tô falando se a Oi é uma empresa boa ou uma empresa ruim, mas ela tá aí com uma ação variando entre R$1 e eu vejo muita gente entrando com essa crença, tá? Então, gente, se a empresa tem risco, ela vai ter risco independente se a ação dela vale R$1 ou se vale 100. Muitas vezes é uma estratégia da empresa ter a ação negociada na casa dos 10 ou na casa dos 100, e isso não quer dizer nada em relação ao perfil de risco desse investimento. Gente, existem mais vários boatos do mercado financeiro e o Peter Lynch, ele comenta aí mais vários outros no livro One Up on Wall Street. A leitura ela é muito interessante e eu recomendo. Ela pode sim quebrar várias crenças equivocadas na sua jornada de investimentos. Então fica aí uma recomendação de leitura. Uma outra crença que eu gosto muito de bater é que mercado não é cassino. Você precisa estudar, você precisa acompanhar os seus investimentos, entender a ciência, os fundamentos, a inteligência de fazer investimentos. Não é simplesmente comprar, sentar e esperar e achar que você vai ganhar o dinheiro com isso. Eu tenho mais muitos conteúdos aqui no canal falando sobre investimentos, desmistificando muitas outras coisas. Eu quero saber de você, que tipo de boatos você gostaria que eu quebrasse aqui mais? Eu posso entrar mais profundamente em alguns, mostrando mais números, dados, estatísticas, mas para fazer isso eu preciso saber de você aqui nos comentários. Eu também queria saber qual foi o melhor livro de investimentos que você já leu na sua vida. Deixa aqui nos comentários, porque eu amo leitura, e se eu puder aí ter uma indicação de uma nova leitura, eu vou ficar muito feliz. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo e até a próxima!